Olá pessoal, tudo bom? Obrigado por estarem novamente no nosso canal. Estamos aqui, eu e o Dr. Fred, novamente para um bate-papo com vocês, que acho que ter acesso assim exclusivo com o médico é a melhor coisa que a gente poderia ter, né? E ainda mais do calibre do Dr. Fred, passando toda essa informação para vocês, né? Dr. Fred, até mesmo antes de você iniciar, já vou perguntando já de cara. Certo. Fica à vontade. Uma consulta médica, como se portar? Como que a gente tem que fazer numa consulta médica? Sim. Bom, então, digamos que é uma consulta médica sem estar numa situação de emergência, certo? Você escolheu o médico, você tem alguma indisposição, tem alguma coisa que você não sabe o que está te deixando desconfortável, e você vai procurar um médico. A consulta médica, ela começa com a história que o paciente vai contar para o médico. Por isso, Igor, pensar e entender que mentir para o médico é jogo ruim. Sim. Uhum. Você tem que ir lá e disposto a contar o que você tem. Porque a tua história clínica se chama de anamnese, o termo técnico disso, que é do jargão médico, né? Uhum. A anamnese é a história que vai contar, vai fazer o médico entender o que está acontecendo com você em torno de até em torno de uns 80%. Se o médico for um médico experiente e tal, pela história bem contada de você, ele já pode formular uma hipótese diagnóstica. Uhum. Né? Depois ele vai para o exame físico. Ele vai te examinar, né? Vai tomar os seus dados vitais, que hoje normalmente a enfermagem faz isso, né? Ele vai te examinar e dando uma atenção especial para o exame da tua queixa, né? Que começa com a queixa principal que está te incomodando. Ele vai investigar aquilo ali manualmente, né? Que é o exame físico, e daí, terminando isso, ele mais ou menos já tem ideia do que ele vai encontrar, ele já tem um pré-diagnóstico. Aí ele vai solicitar exames complementares, que como o nome próprio diz, é complementar. Ele já tem um pré-diagnóstico, ele tem uma história que você contou, a sua queixa, né? Referente, por exemplo, o que você tem? Não, sinto uma dor, tenho indigestão, não sei o quê, ele vai ficar voltado para o aparelho digestivo. Aí ele vai examinar, né? Ver os seus dados vitais e daí solicita os exames complementares. Sim. Nesse caso, aí, se ele suspeitar de algum problema no estômago, no duodeno ou no esôfago, ele manda fazer uma endoscopia, né? E aí vai esclarecer e vai confirmar ou não o diagnóstico que ele já tinha previamente montado na cabeça dele, né? E o paciente, eu acho que a postura dele tem que ser como você falou mesmo, conte-me tudo, né? Sim. Porque... Sem inibição, porque às vezes a pessoa está com um mal-estar ali, mas junto com esse mal-estar ele tem algum outro sintoma, e às vezes é um outro sintoma que não incomoda tanto ela e o paciente, e ele não comenta desse sintoma, ele fala só de um deles. Ele tenta esconder o principal. Ou tenta esconder às vezes o principal, ou ele às vezes acha que aquele ali não tem tanta importância, mas às vezes um está ligado com o outro. É verdade. Faz parte e facilita na hora do médico também fazer o diagnóstico correto, né? Então, no tempo, você vê como é importante isso, né? No tempo que a gente era estudante, eu me lembro de um colega meu, que gostava muito dele, estava mais adiantado que eu na faculdade de medicina, ele foi reprovado no exame. Sabe por que ele foi reprovado? Porque o paciente mentiu a história. Uhum. E ele errou o diagnóstico. Por omissão do paciente. Sim. Não estou falando que o paciente fez isso de propósito, mas naquela época, né, e hoje também, tem pessoas que têm menos entendimento da importância disso, né? Uhum. E mentiu o diagnóstico, ele errou o diagnóstico, foi reprovado. Uhum. Né? Exatamente, porque a verdade tem muitas nuances dentro de um atendimento médico. Às vezes uma indisposição, uma leve dor de barriga pode ser muita coisa, outra coisa. Exatamente. Então acho que a maior quantia de informações que ele passar facilita no responder diagnóstico. objetivamente o que o médico perguntar,
né? E jamais mentir. Porque você mentir, você vai levar o médico ao erro. Ele vai errar o diagnóstico, com certeza. Ele vai pedir os exames complementares, tal, que hoje tem muito mais recursos que tinha naquela época, mas, de qualquer forma, a história é fundamental. Você falar para o médico o que você está sentindo, o que mais está te incomodando, focar naquilo e abrir e responder as perguntas do médico sem omissão e sem mentira. Um papo com o paciente. Então, hoje, graças à evolução da tecnologia, ficou mais fácil para o médico. E a medicina mudou também. A medicina evoluiu. Algumas coisas para melhor e outras coisas para pior, como em tudo, né? Mas para o médico, a formação dele já é diferente da nossa. Como a gente tinha menos recursos, você teria que ter mais conhecimento. Né? Você tem que conhecer melhor a medicina, melhor você fazer uma história bem feita e tal. Você sabia que 80% de chance de você acertar o diagnóstico. Naquele tempo não tinha endoscopia, não tinha tomografia, tinha um raio-x e o laboratório. Né? E o laboratório está bem limitado. Né? Então era muito mais difícil. E você, proporcionalmente, você tinha possibilidade de acertar mais quanto melhor preparado você estivesse. E hoje não. Hoje o diagnóstico, o médico faz a sua parte. Mas quem faz o diagnóstico é o exame complementar. Sim. Né? Mesmo porque o cara pode pedir lá, o médico pode pedir lá um exame e aparecer alguma coisa que ele podia nem ter pensado que existia. Que fosse aquilo. Né? E às vezes até por omissão do próprio paciente, né? Por de omissão, algum outro sintoma, né? De algum outro sintoma. Ele se omitiu de falar o que ele realmente, que era a preocupação dele. Então, às vezes ele tenta amenizar, tenta esconder, porque ele acha que pode ser alguma coisa muito grave. Isso instintivamente, ele sabe que pode ser esse, ou se tiver esse. Então ele tenta dar uma driblada na situação, confundir um pouco o médico. E isso é prejudicial para ele. Sim. Né? Dr. Fred, muitas pessoas às vezes querendo, por conta da correria, do dia a dia, do tempo, elas querem antecipar algumas coisas, às vezes pular algumas etapas. De praxe, procurar um clínico geral. Sim, né? Começa com o clínico geral. Porque às vezes não adianta a pessoa ir direto num especialista, que às vezes ela perde tempo, ela acha que é aquele especialista, mas não é ele. Não, o correto é começar pelo clínico geral. O clínico geral ele vai fazer um diagnóstico que possivelmente hoje você tem uma gama de especialidade muito grande, que ele, se não tiver alcance dele de tratar, ele vai encaminhar para o especialista. Né? Então, isso é normal. Não estou falando, você pode ser paciente particular, que funciona assim, você pode ser o paciente do convênio, que funciona assim, você pode ser o paciente da Previdência, que não vai mudar nada, vai ser o mesmo caminho. Começa pelo clínico geral. Sim. Para dar um encaminhamento correto. Para dar um encaminhamento, porque na maioria das vezes, o paciente, eu não estou querendo dizer que todo paciente é assim, mas uma grande parte deles, eles ficam achando. E daí ele conversa com o vizinho, conversa com você, não, você deve procurar um urologista, não, você deve procurar um gastroenterologista. Não, você tem que primeiro passar pelo clínico geral. Sim. Se ele tiver um problema de estômago, o clínico geral não tem condição de tratar ele. Né? Vai, logicamente, pedir os exames, vai confirmar o diagnóstico e trata. Sim, exato. Então... eu me vi já muitas vezes nessa situação de querer pular essa etapa e quando e achismo, né, de muita coisa e buscar informação às vezes no Google. Não devia. Só que eu não consigo fazer a interpretação dos meus sintomas. Não, né? você vai fazer falando para você é o médico. Né? O médico vai perguntar para você e você vai contar para o médico. Como você vai contar? Fala com sinceridade que você está sentindo, não é o que você acha que você tem. Você tem que dar a ferramenta para o médico poder executar o diagnóstico, né? Sim. Então, se você falar direitinho, especificamente, ele faz o diagnóstico. Tem diagnóstico que você faz só pela história. Depois complementa com o exame físico e, se for necessário, pede complementar. Sim. Né? E será que as pessoas às vezes não têm o receio da busca pelo médico, até
por uma questão de sigilo, de repente se expor? Como funciona essa questão do sigilo médico-paciente? Não, sigilo é sigilo, né? O prontuário do paciente é uma propriedade do paciente, é reservado a ele. Você não vai discutir, não vai contar, não vai, né? Então é um direito que ele tem, privacidade. E o médico também, em qualquer caso, mesmo casos extremos de saúde, você não poderia abrir nem para um familiar. Não, só se for um pedido. Isso com a permissão do paciente. Você não vai mostrar o que o paciente tem, o diagnóstico dele, as condições dele para um familiar. Sim. Você está quebrando o sigilo médico. Né? Então, se tiver uma ordem do paciente, tá, ele assina lá um termo, você passa, com o consentimento dele. Né? Então, é uma coisa que existe um código de ética médica que o médico tem que respeitar, porque se ele fizer de qualquer jeito, se ele não conhecer isso aí, ele pode ser processado, até pelo próprio paciente. Sim. Eu acho interessante abordar isso, porque eu vejo que tem muitas pessoas que ficam com receio disso, né? Eu vou no médico, de repente vai comentar, vou com alguém junto, vai comentar com um parente, alguma pessoa que está junto, e a pessoa às vezes deixa de procurar um médico. Não, Igor, você tem que entender que a ética médica é uma coisa muito séria, né? E não é uma coisa que foi estabelecida agora, isso aí é milenar. O médico tem respeito pelo paciente, ele tem aulas de ética médica. Eu, por exemplo, estudei na PUC, Curitiba, e no meu tempo eu tinha 2 anos de religião, que era obrigatório e reprovava. Tá? Você era obrigado a ter frequência, não importa a tua religião, você está estudando na Pontifícia Universidade Católica. Né? Então, era obrigatório. E tinha 2 anos de ética. E na minha época, anos e anos atrás, o professor de ética era um padre que era médico. O padre era médico. Então, você entendeu? Era muito, ele frisava, você aprendia, né, com muita seriedade, levar a sério isso, que são os direitos do paciente e os seus também, né? Sim, e até uma questão de humanização, você ter uma aula de religião para você, sim, claro, né, ser mais humano, porque mais humano. Não é um equipamento que está ali, simplesmente é uma pessoa. Uma pessoa, né, como você. Uhum. Né? Até, eu me lembro assim, como era a coisa, não sei como é que está hoje, mas naquele tempo, quando você entrava na faculdade de medicina, você começava a ter aulas de anatomia já logo no início. Conversava com o osso, daqui a pouco estava lá no cadáver, que tinha sido usado pela turma do ano anterior. Né? Depois que você se familiarizou com aquilo, daí vinham os novos e dissecava, enfim, né? Você aprendia. E quando chegava no final do ano, olha só como é que era a coisa. Tinha uma missa de agradecimento ao cadáver. Né, que ofereceu, que é a sua imagem e semelhança, que você usou o corpo dele para aprender a tua profissão. Né? Eu espero que isso exista ainda. Hoje, né? Sim, porque você não está lidando simplesmente com uma máquina, e você está lidando com seres humanos. Que é a sua imagem e semelhança. Exatamente, né? É o respeito pelo corpo. próximo. Exatamente. E aquele corpo que você não sabe de quem é uma pessoa que viveu, que sofreu, que teve amores, que teve felicidade, que teve desilusões, né? E que virou um objeto de estudo. Mas é igual a você. Sim, né? sim. Pode acontecer, né? Mas você ser uma pessoa de confiança, eu me lembro, até é cômico, mas é verdade, passei por isso. Uma vez, eu tinha uma paciente, né? Ela tinha uma filha que tinha... Porque pediatria é até 12 anos de idade. Ela tinha 13 anos, mas era uma mulher. Parecia uma mulher adulta, com corpo, tudo. E ela teve um problema e a mãe levou no pediatra. Né? Porque, o pediatra cuidou dela desde que ela nasceu. Sim. Daí chegou lá, com a mulher, né? Com a filha, que era paciente do cara, anos e anos e anos, né? E daí eu sinto muito. Mas ela não é mais paciente pediátrica. Você vê o que é confiança, né? Só tem que procurar um clínico geral. Daí ela veio
consultou comigo, dizendo, pô, o doutor, ele me recusou, ele não quis atender a minha filha. Tá uma mulher que nem eu, e lá está no meio das criancinhas. Sim. O pediatra falou, não, vai procurar um clínico geral. É criança e um pai e uma mãe. O pai e a mãe é sempre como né? uma criança, né? Sempre como uma criança. E é muito engraçado de ver a relação que é criado da criança com o médico, né? Eu tenho lembranças minhas de infância do médico que cuidava da gente, né? E é importante, acho que para os pais terem o costume de levar os seus filhos aos médicos. Isso. Porque esse é um costume que vai fazer com que ele sempre tenha confiança no médico e faça a procura do médico. E o pediatra, né, você que foi cuidado desde a sua infância, desde que você nasceu praticamente, né, aquele é o teu médico de sempre, né? Sim. Até os 12. Depois ele te dá a alta definitiva, né? Alta definitiva, pelo menos dele, né? É dele, não vai procurar outra agora, não. Né? Chega paciente lá, uma mulher, no meio da criançadinha lá, aí não, isso não. Perfeito. Muito bom, muito obrigado, Dr. Fred, por mais essa conversa muito agradável com você e trazendo informações bem importantes para todos que estão nos assistindo. Né? E queria pedir novamente, insisto nisso, mandem suas dúvidas e sugestões. Sim. O Dr. Fred vai estar sempre disponível para responder dentro do possível, e mandem temas que vocês querem que nós para que nós abordemos aqui no canal. Sim, né? E vamos bater sempre um papo agradável com todo mundo, né? Com certeza. Nós estamos, né, nosso objetivo hoje é levar os conhecimentos médicos, a minha experiência como pessoa humana e como profissional médico, para o máximo de pessoas que possam ter benefício com isso. Né? Obrigado por esse serviço e pelo tempo doado a todos. Eu que agradeço. Obrigado, Dr. Fred.